Hoje nossa aula é monômios, tá? Na construção de um telhado, o carpinteiro Nemo usa o gabarito como uma figura ao lado, tá? Essa figura aqui, ó, para que as ripas e caibros fiquem em espaços regulares, quer dizer, os espaços sejam todos iguais. O espaçamento entre uma ripa é x centímetros e entre o caibros é y, o espaço, tá? Isso vai depender muito da coberta, tá certo? Que vai ser construída aí, certo? E entre o caibro é y, tá certo? E várias conforme o tipo de telhado empregado. Então, isso aqui, tá? Isso aqui é o gabarito, tá certo? Para fazer as medidas que ele vai fazer o espaçamento x, o espaçamento y vai se construir para fazer, tá, o telhado de uma casa. Veja na instrução ao lado, né, o telhado que Neno está fazendo, né? A estrutura do telhado terá 6 espaços entre as ripas, portanto o comprimento da estrutura será 6 vezes x, porque 1, 2, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada espaçamento desse vai ser x, então vai ser 6x. E esse aqui, o caibro, tá? O caibro, essa distância que vai aqui, ó. Aqui, essa distância aqui é o caibro, tá? Essa distância da ripa, a distância do caibro. E entre os caibros haverá 8 espaços. Portanto, vai ser 8. Se cada um espaço é y, vai ser 8y. Assim, o telhado cobrirá uma área de 48xy centímetros quadrados. Por que 48xy quadrado? Porque você tem um retângulo, tá certo? Essas ripas são 6x e os caibros são 8y. Se eu multiplicar 6x com 8y, 6 vezes 8, 48, tá certo? E aí vai dar 48x vezes y, xy, tá certo? As expressões 6x, 8y e 48xy são exemplos de monômios, ou termo algébrico, ou ainda termo. Aqui nós temos, tá certo? O que é um monômio? Monômio é uma expressão algébrica inteira em que há apenas multiplicação entre números e letras. Essas letras devem sempre ser expressas na forma de potência com expoente natural. Quer dizer, então eu não posso ter um expoente negativo. Não, você não pode ter expoente negativo, tem que ser expoente natural. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá certo? Observação. Costuma-se omitir o sinal de multiplicação nos monômios. Quer dizer, se você tiver 2 vezes x vezes y quadrado, você vai apenas colocar 2x y quadrado. Sempre que você não tiver sinal entre letras e números, ou entre letras e letras, não tiver sinal nenhum entre eles, eles estão se multiplicando, tá certo? E esse número que fica na frente, a gente vai chamar de coeficiente. Olha, por exemplo, coeficiente aqui é 2. E as letras, tudo que tem na letra é a parte literal. Por exemplo, aqui, qual é o coeficiente? O coeficiente é 2. A parte literal, x, y ao quadrado. Outros exemplos, 5xy ao quadrado. O que é um coeficiente? 5. Que é a parte literal, y ao quadrado. Olha aqui. Coeficiente, menos 3 sétimos, x ao quadrado, yz. Coeficiente, menos 3 sétimos. Parte literal, x ao quadrado, yz. Tudo isso é parte literal, tá certo? Observações. Todo monômio real não nulo, quer dizer, não seja zero, é um monômio sem a parte literal. Por exemplo, só o número 3, ele é um monômio. Só o número 5, ele é um monômio, tá certo? E não possui a parte literal. O número 0 chama-se monômio nulo. Se eu tiver só o 0, eu tenho monômio nulo. Costuma-se omitir o coeficiente 1 e menos 1 dos monômios. Por exemplo, se você tiver
1x, não vai aparecer 1x, vai aparecer só x. Fica assim, subentendendo que tem 1 na frente. Se você tiver menos 1 a ao quadrado b, vai aparecer só menos a ao quadrado b. Quer dizer, sempre que não tiver um número na frente da letra, esse número é 1. Se tiver negativo, é menos 1, tá certo? Agora vamos ver o grau de um monômio. Para você saber o grau de um monômio, você não vai para a parte do coeficiente, você vai ver só a parte literal, tá certo? Por exemplo, eu tenho aqui, ó, menos 4,7. Aí eu vou para a parte literal, olha. A ao cubo, B ao quadrado, C à quarta potência. E o outro, qual é o outro monômio? 5x ao quadrado, y, tá? Dizemos que o grau do primeiro monômio é 9. Por quê? Porque se eu somar aqui, ó, 3 do expoente A, mais 2 do expoente B, do B, mais 4 do C, expoente, se eu somar ele vai dar 9. Então, esse aqui, o grau dele é grau 9. E desse aqui, o grau desse aqui vai ser 3, porque eu tenho 1, 2 no X, não tem no Y, então meu expoente é 1, lembra? O expoente, quando não aparece aqui, ele é 1. Então, aqui o expoente desse aqui é 2 e desse é 1. Então, somando vai dar 3. O grau desse aqui é 9, desse aqui o grau é 3, tá certo? O grau de um monômio de coeficiente não nulo é a soma dos expoentes das variáveis, da parte literal, tá certo? Você vai somar os expoentes. Um monômio real não nulo é um monômio de grau 0. Quer dizer, se tiver só uma letra, 3, o grau dele é 0, não tem coeficiente. 5, o grau dele é 0, porque não tem coeficiente. Menos 3, o grau dele é 0, porque não tem coeficiente, tá certo? Não tem a parte literal, desculpa, não tem aquela parte literal. Se não tem a parte literal, o grau dele é 0, tá certo? Não se define grau para monômio nulo. Você não pode dizer que ele tem 1 grau, e não tem. O grau dele é 0, é nulo, desculpa. E agora vamos ver os monômios semelhantes. Observe os monômios 4x y ao quadrado z, menos x y ao quadrado z, x y ao quadrado z sobre 3 e 15 x ao quadrado z. Todos eles têm a mesma parte literal, então a gente diz que esses monômios são monômios semelhantes, tá? Eles têm em comum a parte literal. Nesse caso dizemos que é monômio semelhante. Monômios semelhantes monômios que têm a mesma parte literal, são chamados monômios semelhantes, tá certo? Olha esse aqui, ó. A menos meio a ao cubo x ao quadrado e 11 a ao cubo x ao quadrado. Não é igual à parte literal? Então são monômios semelhantes, pois ambos têm a mesma parte literal. Olha aqui, a b ao quadrado b. Não é semelhante, porque aqui o A, o expoente dele é 1, aqui o expoente desse aqui é 2. Então, não são semelhantes, tá certo? São diferentes. Observe que, nesse caso, o fato de dois monômios terem o mesmo coeficiente não faz deles monômios semelhantes, tá? Para eles serem monômios semelhantes, tem que ter a parte literal toda igual, as letras e os expoentes de cada uma de suas letras, tá certo?